Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: Bolsonaro sabe o que faz? Pessoal, se a gente acompanhar esses primeiros 14 dias do governo Bolsonaro, a impressão que nós teremos, sejamos nós que aqui vivemos, sejam aqueles que acompanham as notícias do Brasil no exterior, é de que o governo Bolsonaro é um governo de patetas. É um governo de irresponsáveis, de aventureiros, que não tem a mais vaga ideia sobre o que fazem. Não tem um dia que este governo não toma uma decisão para, nas horas seguintes, no dia seguinte, mudar essa decisão e o dito ficar pelo não dito. É um bate-cabeça, é uma confusão, é uma desmoralização contínua sobre o que é ser governo. A impressão que se tem é de que um bando de doidos, ultra-reacionários, ultra-conservadores, chegou ao governo e esses aloprados metem as mãos pelos pés e não tem a mais razoável lógica na sua ação. De fato, essa é uma primeira impressão inevitável. Mas seria, penso eu, um grande equívoco tomar o governo Bolsonaro por essa primeira impressão, de que se trata de um governo sem programa, sem lógica, sem comando, sem organização. Embora seu modo de atuar seja patético, embora pareça que esse governo esteja mergulhado numa impressionante loucura, vou dizer uma coisa: há método nessa loucura. Não é correto classificar o governo Bolsonaro principalmente pela sua forma de agir, porque sob essa forma aloprada e errática há um conteúdo, há um núcleo de direção e há um programa sobre o que fazer com o país. E se nós acharmos que o governo Bolsonaro é pura loucura, corre o risco de nós não levarmos a sério o risco que corre o país, de não levarmos a sério as ameaças que pairam sobre o que resta da nossa democracia. O governo Bolsonaro, para começo de conversa, está paulatinamente, e isso já ficou evidente nas primeiras 2 semanas, alterando o regime político da Constituição de 1988. É um processo paulatino, mas é um processo evidente. O que significa a alteração desse regime político? Para começo de conversa, o governo Bolsonaro está fincando as estacas para que se aprofunde a tutela militar sobre o Estado brasileiro. Já há poucas dúvidas para qualquer analista mais sério de que Bolsonaro foi abraçado pelo alto comando das Forças Armadas, em particular do Exército Brasileiro, como um projeto de retorno ao protagonismo político. Grande parte dos generais brasileiros consideram não apenas que o sistema político, o velho sistema político da Constituição de 88 faliu, como que apenas as Forças Armadas reúnem as condições de reorganizar o capitalismo brasileiro, de reorganizar a sociedade brasileira, de pôr ordem na casa, de estabelecer uma hegemonia duradoura, de derrotar e destruir a esquerda brasileira, de impor, do ponto de vista internacional, um programa de alinhamento com os Estados Unidos e, do ponto de vista interno, criar as condições para um novo ciclo de desenvolvimento capitalista baseado na expansão de instrumentos
que levem à superexploração do trabalho. Essa é a conclusão a qual um grupo majoritário de generais chegou e abraçou a candidatura de Bolsonaro. Para quem tinha dúvidas, o discurso de despedida do general Vilas Boas, comandante do Exército por vários anos, foi muito emblemático. Ele saudou Bolsonaro por quebrar a hegemonia ideológica de esquerda. Essa é a entrelinha do seu discurso. Bolsonaro não apenas conduziu diversos generais da reserva ao primeiro plano da vida nacional, como esses generais estão abrindo outras portas para que novos altos oficiais assumam posições de relevância no Estado brasileiro. Não há nenhum problema em si no fato de militares terem funções de governo, se fosse algo aleatório, se fosse algo próprio da tradição política da vida democrática brasileira, mas nós sabemos que não é disso que se trata. Desde o momento em que o governo usurpador de Michel Temer estabeleceu pela primeira vez, desde a criação do Ministério de Defesa, um comandante dessa pasta, que era um general, desde o momento em que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, recebeu a função de reorganizar e unificar toda a inteligência brasileira, abriu-se o caminho para a tutela das Forças Armadas, em particular do Exército, sobre o Estado brasileiro. E com Bolsonaro, esse processo adquiriu uma velocidade e uma amplitude várias vezes superior. As Forças Armadas, por um caminho eleitoral e não por um caminho golpista, como no passado, vão assumindo seu papel de guarda pretoriana do Estado oligárquico burguês brasileiro. Vão assumindo seu papel de partido armado do capital. Dessa vez não com fardas e tanques, ao menos não nesse momento histórico, dessa vez com terno, gravata, mas claramente estabelecendo um novo grupo de poder, um novo grupo hegemônico, sob o comando dos generais que abraçaram a candidatura e o governo de Jair Bolsonaro. Evidente que esse não é o único núcleo de comando do governo do Bolsonaro e, por isso, tanto bate-cabeça. Há outros núcleos que disputam poder nesse grupo bolsonarista. Há o grupo econômico ao redor de Paulo Guedes, que busca implantar a ferro e fogo ideias neoliberais e reformas que tratem de baratear o custo do Brasil, reduzir os salários, reduzir direitos, vender ativos do Estado, desregulamentar a economia, enfim, aplicar a clássica fórmula dos antigos Chicago Boys, a fórmula desenvolvida pelos ultraliberais na Universidade de Chicago, que atualmente nós conhecemos como neoliberalismo, mas fórmulas de uma extrema radicalidade que busquem fazer com que o Brasil fique barato para o capital internacional e que aposta fundamentalmente não na expansão do mercado interno brasileiro, como era a grande aposta durante os governos petistas, a expansão do mercado interno como mola propulsora do desenvolvimento, mas, ao contrário, que compreendem esses Chicago Boys, esses New Chicago Boys, os neoliberais de Paulo Guedes, o núcleo econômico do governo Jair Bolsonaro, busca fundamentalmente baratear e colocar o Brasil à venda para atrair o fluxo internacional de capitais, acreditando que a atração do fluxo internacional de capitais é o que permitiria alavancar novo ciclo de desenvolvimento no Brasil. Não importa o custo em desigualdade e pobreza que venha representar essa política. Para eles, é suficiente um mercado interno pequeno, um mercado interno formado pelas elites do país. O que importa mesmo é a força de trabalho ser barata, os direitos serem poucos, os impostos serem rebaixados, os serviços públicos, portanto, serem diminuídos, haver muita privatização, muita desregulamentação para atrair o capital internacional. Ao redor de Paulo Guedes, portanto, temos aí um outro núcleo de poder. Outro núcleo é a família Bolsonaro, que é uma família de picaretas, é uma família de pequenos bandidos, é o baixo clero governando o país.
que se cruza com os militares e com o núcleo do Paulo Guedes, mas tem sua agenda de pequenos negócios, grandes patifarias. Eles sempre foram disso. Até agora se descobriu um Queiroz por baixo dos Bolsonaros e dos seus amigos. Rapidamente, se a imprensa brasileira se dedicar a isso, se o Ministério Público prestar um pouco de atenção, sob os Bolsonaros se descobrirão muitos Queiroz, milhares de Queiroz, assim como figura de linguagem. Além do núcleo militar, do núcleo econômico e do núcleo baseado no clã Bolsonaro, claro, tem também um conjunto de outros personagens que correspondem à coalizão ao redor do Bolsonaro, em particular os partidos da velha direita que pouco a pouco vão aderindo ao bolsonarismo, o PSDB, o DEM em particular. Essa coalizão é ainda apimentada pelos ministros ideológicos do bolsonarismo, que corresponde a outro núcleo de poder, formado por Ernesto Araújo, chanceler, pela Damares, ministra da ministra das Mulheres, pelo ministro da Educação. Esse núcleo ideológico ultraconservador, que se baseia num combate férreo a quaisquer ideias minimamente democrática ou progressista, também constitui um núcleo de poder. E esses núcleos vão batendo cabeça, e evidentemente que as decisões mais radicais tomadas pelo núcleo ideológico e provavelmente mais irresponsáveis são refeitas em função da pressão do núcleo militar, decisões do núcleo militar sofrem pressão do núcleo econômico. O bolsonarismo tem contradições internas, e ele vai ter um longo percurso, se é que chegará a esse momento, até estabilizar uma situação política de comando nessa aliança de extrema-direita. A corrente bolsonarista tem divisões internas que ainda não foram acomodadas. E esse choque de divisões internas é que provoca esse diz que diz, que esse faz que não faz, esse anda para frente, anda para trás, tão característico desse governo nas primeiras semanas. Mas não se deve ter ilusões. Embora existam essas divisões, há um programa que unifica o conjunto desses núcleos. E esse programa tem 3 componentes fundamentais. O primeiro deles, não foi suficiente derrotar a esquerda brasileira, em particular o Partido dos Trabalhadores. O bolsonarismo tem como objetivo destruir a esquerda brasileira, leia-se o PT, os demais partidos de esquerda, os movimentos populares. É necessário, na lógica do bolsonarismo, que o campo popular, o campo progressista, seja aniquilado, politicamente aniquilado, se for necessário, fisicamente aniquilado, porque eles sabem que o programa econômico que eles defendem não é possível de ser implantado se houver resistência às medidas ultraliberais. Para que essas medidas ultraliberais possam ser estabelecidas, e certamente elas resultarão em impopularidade do governo Bolsonaro, é necessário preparar o terreno para que as forças de esquerda não se aproveitem da impopularidade que mais cedo ou mais tarde virá e voltem a se apresentar como uma alternativa viável de governo e poder. O bolsonarismo, para se preparar para a impopularidade, ele necessita destruir a esquerda brasileira. E para destruir a esquerda brasileira, precisa mudar o regime político. Precisa que seja organizada a transição da democracia híbrida que nós temos, porque, afinal de contas, já há vários anos vai se constituindo dentro da democracia brasileira um Estado policial baseado fundamentalmente na Operação Lava Jato. É necessário concluir a transição da democracia liberal da Constituição de 88, da democracia híbrida atual, para um regime de força, para um estado de exceção, que busca, ao menos num primeiro momento, preservar as normas formais da democracia liberal, mas, se for necessário, esse regime de força, esse regime policial disfarçado, esse estado policial disfarçado, se constituirá numa ditadura aberta do grande capital contra as classes trabalhadoras, as camadas médias assalariadas, as forças de esquerda, os movimentos
populares. Então, esse é o primeiro objetivo que une essa gente, destruir as forças de esquerda. Tem um segundo objetivo, que é implantar, destruir a esquerda brasileira para implantar um programa econômico de reformas ultraliberais. A conclusão que unifica o bolsonarismo e que faz essa fusão pitoresca, macunaímica, entre neofascismo político, ultraconservadorismo ideológico e autoritarismo político, o elemento chave dessa fusão é o ultraliberalismo econômico. A conclusão que o bolsonarismo expressa é uma conclusão construída entre os setores dominantes da burguesia brasileira, é de que o Brasil só tem viabilidade se estiver atrelado aos Estados Unidos. Que o Brasil não tem viabilidade pela via da expansão do mercado interno. Que a única possibilidade de desenvolvimento do capitalismo brasileiro é através da atração dos fluxos internacionais de capitais. E a única possibilidade que o capitalismo brasileiro possa ter margem de lucro é superexplorar sua classe trabalhadora, é pagar baixos salários, é ter empregos precarizados, é não ter direitos sociais, como era o país de antigamente, como o país constituiu seu capitalismo, esse capitalismo baseado na superexploração, que de alguma maneira os governos petistas conseguiram moderar, amainar com os seus programas e políticas públicas voltados à distribuição de renda. É necessário não apenas regredir as conquistas sociais estabelecidas durante os governos petistas, como a lei do salário mínimo, entre outras, mas é necessário regressar ainda mais para trás, quebrar as conquistas históricas da classe trabalhadora, muitas dessas conquistas originárias nos anos 30, 40, 50 do século passado. É necessário expandir a superexploração para que a burguesia brasileira possa aumentar o seu lucro. Essa é a lógica das reformas ultraliberais. Desmontar o que existe de estado de bem-estar, desmontar os serviços públicos para poder reduzir os impostos que são cobrados dos capitalistas e dos mais ricos, desregulamentar, privatizar, fortalecer os negócios da burguesia às custas de um processo de precarização e redução da renda relativa da classe trabalhadora. Esse é o programa econômico que unifica o bolsonarismo. Terceiro, para poder implementar o programa neoliberal, para poder caminhar na tentativa de destruir a esquerda, é necessário, na lógica do neoliberalismo, uma guerra ideológica, política e cultural contra os valores e as ideias de esquerda. E isso é que foi desatado pelo bolsonarismo desde a sua origem e está sendo aprofundado durante essas 2 primeiras semanas de governo e virá se aprofundar ainda mais nas próximas semanas. Ao contrário do que prediziam os setores clássicos da direita, de que se o Bolsonaro ganhasse, as instituições iriam moderá-lo, era a desculpa que esses setores de direita davam para votar no Bolsonaro e derrotar o PT nas eleições presidenciais. Ao contrário dessas previsões, Bolsonaro, presidente, radicaliza seu discurso ideológico, radicaliza a guerra cultural e ideológica contra os valores democráticos, contra os valores progressistas, buscando extirpar de todas as formas a influência cultural e ideológica que a esquerda tem nos espaços públicos. E, para além desses 3 objetivos internos que unificam o bolsonarismo, quais sejam o ultraliberalismo econômico, o objetivo de destruir a esquerda e os movimentos populares, e a guerra cultural e ideológica contra os valores progressistas, além desses 3 objetivos internos, há o alinhamento internacional incondicional com os Estados Unidos. A lógica desse projeto é a da subalternidade, a da submissão aos interesses dos Estados Unidos. É como se o bolsonarismo representasse a seguinte conclusão: no mundo de hoje, é melhor ser rabo de elefante do que cabeça de formiga. Ou seja, é necessário abdicar de qualquer possibilidade de independência e soberania e se transformar num instrumento do imperialismo norte-americano na América Latina.
o afã de cumprir esse papel é tão forte no bolsonarismo que, sem consultar o núcleo militar, o chanceler foi lá falando sobre criar uma base militar norte-americana no Brasil para ser logo desmentido. Foram mais realistas que o rei e tiveram que recuar dessa afirmação. Mas essa afirmação expressa apenas aqueles mais vorazes. No entanto, há uma unidade no bolsonarismo de submissão aos Estados Unidos. Eles são nacionalistas de meia pataca, os bolsonaristas. Na verdade, são nacionalistas chauvinistas, são nacionalistas contra a Bolívia, são nacionalistas contra a Venezuela, é um nacionalismo de ódio aos latino-americanos, de ódio aos pobres, de ódio aos imigrantes, imitando os seus parceiros ao norte dos Estados Unidos e da Europa. No fundo, são entreguistas. O bolsonarismo representa um alinhamento incondicional aos Estados Unidos. A fusão desses ingredientes, desses três objetivos internos e desse alinhamento internacional aos Estados Unidos, claro, dá uma feição muitas vezes enlouquecedora ao que é o bolsonarismo. Dá uma feição muitas vezes folclórica. O bolsonarismo, de alguma maneira, é um neofascismo macunaímico, é um neofascismo correspondente ao padrão cultural e educacional das elites brasileiras, sempre um padrão muito baixo, muito dilapidador, muito predador. A elite brasileira é marcada pela ignorância, é marcada pela violência, é marcada pela truculência, é marcada pelo novo riquismo. Isso tudo está presente no governo Bolsonaro. Mas confundir essa loucura aparente com falta de projeto para o que é esse núcleo neofascista que ascendeu ao comando do Estado seria um grave erro. Bolsonaro, portanto, sabe o que faz? Respondendo à pergunta do programa. O faz de forma aloprada, o faz de forma patética, o faz de fórmula muitas vezes atrapalhada, mas sob o manto dessas confusões existe um claro projeto político, um claro projeto estratégico sob tutela militar. Entregar o país, arrebentar as conquistas da classe trabalhadora, mudar o regime político para um Estado policial disfarçado de regras democráticas puramente formais. O bolsonarismo deve ser fundamentalmente combatido pelo seu mérito e não por sua aparência. Se o objetivo for derrotar politicamente o bolsonarismo e permitir que o país viva um novo ciclo de avanços democráticos. Assim termino minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens. Não deixem de fazer uma assinatura no canal Opera Mundi no YouTube. Nesse canal, vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo, bem como pesquisar as edições anteriores dos programas 20 Minutos e de outros programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários, inclusive para contribuir financeiramente com o canal do Opera Mundi através do Super Chat. A segunda mensagem, peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que o site possa ter recursos e continuar a desenvolver um jornalismo de qualidade, para que o site possa continuar a batalha de ideias e informação contra a imprensa de direita. O endereço para obter informações sobre a assinatura solidária e, finalmente, realizar essa assinatura solidária é www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Eu queria agradecer a audiência nesse primeiro programa do ano, 20 Minutos. Quero desejar a todos um feliz ano novo e nós voltaremos a nos encontrar na próxima quarta-feira com o programa 20 Minutos Internacional. Até lá e um grande abraço.